Gente, bom dia. Tudo bem? Vocês? Essa galera aqui eu já conheço. Mas, então, esse é o projeto que a gente deu carinhosa. Tudo bem? Bom dia. A gente carinhosamente deu o nome de Projeto de Formação de Plateia. Onde a gente está passando em diversas escolas da rede municipal, como a Isabela já falou, uma parceria com a Secretaria de Educação. A gente está passando em diversas escolas municipais para fazer um bate-papo com os professores e para fazer uma pequena e curta apresentação com os alunos, né? A gente trouxe aqui, eles já chegaram, inclusive é a primeira vez que eles vão assistir esse bate-papo. Geralmente se apresentam primeiro, então eles acabam indo embora antes do meu momento de fala. A gente trouxe alguns alunos que vão fazer uma pequena apresentação para os alunos da escola daqui a pouco. Eu daqui a pouco vou falar especificamente de onde que vem esses alunos, de que grupo que vem eles, então não vou me ater muito a isso. E esse bate-papo com os professores de forma a estimular, a gente sabe que isso já acontece, mas a ideia é estimular o bate-papo sobre música, sobre arte nas escolas e de que forma, e trazer um pouquinho da nossa visão, né, de arte e cultura, né, que a gente emprega na Agência do Bem. Então, queria começar, né? Eu já falei, meu nome é Vitor Damiani, eu sou professor de música, mas na Agência do Bem eu sou coordenador de música das escolas de música e cidadania. Né? Existe uma outra coordenadora, que é a coordenadora geral do projeto, que é a Luciana, que não pôde estar aqui hoje, e eu sou coordenador musical, né? Eu cuido mais da prática das aulas, de como que estão sendo executadas as aulas, além da organização da orquestra, que eu vou falar mais daqui a pouco. Então, eu vou passando aqui os slides. Bem, para fazer uma breve apresentação sobre a Agência do Bem e as Escolas de Música e Cidadania. A Agência do Bem é uma ONG que existe há 13 anos aqui no Rio de Janeiro. Começou lá em Vargem Grande, né, com um censo comunitário, onde se andou pela comunidade Beira Rio, que fica em Vargem Grande, para tentar ver quais eram as necessidades daquela comunidade. Dali em diante, se traçou o ideal de fazer um projeto de música. E assim nasceu a Escola de Música e Cidadania. Na época não tinha esse nome, se chamava Escola Nova Sinfonia. E depois mudou o nome para Escola de Música e Cidadania. Escola de Música e Cidadania que tem um objetivo geral de promover a educação musical e a formação cidadã. A gente sempre fala, nosso objetivo não é formar músicos, é sim dar ferramenta para eles se eles quiserem ser músicos profissionais, né? Se algum dos alunos, como a gente já tem um caso aqui, quiser seguir o caminho profissional no meio da música, a gente tem as ferramentas para que esse aluno siga, mas o nosso objetivo é formar cidadãos. E a gente vai chegar um pouquinho em cima de como a gente faz isso. Nós temos no Rio de Janeiro 14 escolas. Então eu vou falar aqui rápido, eu preciso de cola sempre, porque por mais que seja coordenador, não dá para decorar essas 14 localidades. Como eu falei, em Vargem Grande é o nosso primeiro polo, Cidade de Deus, Vicente Carvalho, Santa Cruz, Rio Comprido, Riachuelo, Laranjeiras, Rocha, Meier, Vila Cruzeiro, Jardim América, Vila de Cava, Senador Camará e São Cristóvão. Aqui em Laranjeiras, o polo fica ali em... Faz o seguinte, você vai sentando. Aqui em Laranjeiras, o polo fica ali no ISAI. Não sei se todo mundo conhece o Instituto ISAI. Eu não lembro direito o que significa a sigla toda, mas é um casarão. Você lembra, Isabela? Não. O ISAI é um casarão que fica ali na rua Ipiranga, isso. Na rua Ipiranga, inclusive tem um posto Ipiranga na esquina, né? Na rua Ipiranga, e ali a gente funciona em parceria com essa escola. A escola do ISAI, ela funciona um pouquinho diferente das outras escolas, porque ela é fechada para o instituto. Mas a gente tem aí alguns planos, mas ela é fechada ali para o instituto. Além desses 14 polos, nós temos 6 polos em outros estados. Temos 2 em São Paulo, um na capital e um em Jaguariúna, um em Salvador, um em Fortaleza, um em Florianópolis e um em Brasília. Com isso a gente forma 20 polos das escolas de música e cidadania. Bem, como é que funcionam nossas aulas? Nós temos as nossas aulas de instrumento, né? Eu vou falar num geral, porque cada polo tem aula de um tipo de instrumento diferente e tudo isso. Então, eu vou falar aqui no âmbito geral.
Hoje nós temos aula de flauta doce, flauta transversa, clarineta, trompete, trombone, vai me ajudando, gente, violino, viola, violoncelo, violão e percussão, né? Temos aula desses instrumentos todos, juntando todos os polos. Esses instrumentos... Calma, canto tá aqui separado. Esses instrumentos todos, eles são oferecidos pela escola aos alunos, então eles são emprestados aos alunos, os instrumentos são da Agência do Bem, mas o aluno, pelo tempo que ele está matriculado no projeto, ele recebe esse instrumento, leva para casa, estuda, tudo isso. E se por um acaso esse aluno venha a sair, queira sair do projeto, ele devolve esse instrumento para que a gente passe para outra pessoa. Pode parecer, às vezes, tem gente que acha isso um pouco maluquice, mas desses 13 anos, se a gente teve 5 casos com problemas de devolução de instrumento, foi muito. Né? A gente sempre conseguiu ter um controle e ter o compromisso tanto dos alunos quanto dos responsáveis para o cuidado com o instrumento, né? Óbvio que marcas de uso sempre acontecem, né? Vocês são a prova disso. Marcas de uso sempre acontecem, mas problemas sérios foram muito, muito poucos, né? Quanto a essa questão dos instrumentos. Além essas aulas de instrumentos são todas feitas de forma coletiva. A gente não tem aula individual, até mesmo para a gente poder abranger a maior quantidade de alunos. A gente já tem a quantidade de vagas limite-se pela quantidade de instrumentos que a gente tem. Então, se a gente fizesse individual, a gente limitaria mais ainda. Então, existem várias formas, técnicas, métodos de ensino de música coletivos e a gente se utiliza desses métodos. É claro que se o aluno já tiver, por algum acaso, um instrumento em casa, né? Eu já tenho um violino porque eu ganhei ou porque eu comprei, ok, ele não vai pegar o nosso instrumento, mas pode fazer aula. A gente tem a aula de canto coral, a Cecília aqui já estava adiantando a aula de canto coral, que funciona na maioria dos polos, inclusive como aula obrigatória, né? A gente pensa que para a formação do músico, a aula de canto coral é fundamental, porque eles também são prova disso, porque eles são parte do coral, porque o músico ele precisa primeiro dominar o seu próprio instrumento, né? O corpo humano e a voz. Então, o canto coral é uma aula fundamental para isso. A gente tem a nossa aula de teoria musical, vou pular para cá para baixo, que o próprio nome já diz, né? É a parte mais teórica, muitas vezes mais chata da música, né? E a aula de teoria, ela funciona às vezes de forma separada, depende do polo, às vezes de forma conjunta com algumas aulas, ou de instrumento ou de canto coral. Temos a prática de conjunto, que por enquanto só funciona em 2 polos, só na Cidade de Deus e em Vargem Grande, onde a gente junta todos os alunos de os níveis de todas as disciplinas para fazer uma prática em conjunto. Então, tanto os instrumentos quanto o canto coral, se você está só há 3 meses no projeto, se você está há 10 anos, independente do aluno, todos estão juntos nesse momento. É muito legal ver essa troca entre eles e tudo isso, para fazer algumas músicas em comum. E por que eu pulei aqui a oficina criativa, né? Essa aula se chama Oficina Criativa, é efetivamente a nossa aula de cidadania. Ela ganha esse nome, um pouquinho diferente, aula de cidadania, um pouquinho mais atraente, né? A oficina criativa ela é uma aula ministrada por arte educadores, não necessariamente professores de música, a gente tem professores de música dando aula de oficina criativa também, mas por arte educadores em geral, para se utilizar da arte para falar sobre cidadania. Então a gente traz discussões através de filmes, textos, se utiliza das artes plásticas, artes visuais, teatro, dança, enfim, um pouco de tudo, para a gente discutir temas que envolvam a cidadania, a comunidade, o que é viver em comunidade, o que enfim, é fazer parte, né, da formação cidadã. Enfim, mais ou menos essas são as nossas aulas, né? Fiz uma explicação rápida sobre cada uma. A gente tem 2 formas de avaliação dos nossos alunos. A gente avalia eles de forma mensal, né? Todo mês os professores avaliam o desempenho, a dedicação e a disciplina de cada aluno, de forma que a gente no final do mês a gente faz um gráfico e mostra, e para a gente ter uma noção de como
está o crescimento, a evolução desse aluno ao longo do semestre, ao longo do ano, né? E ao final de cada semestre a gente faz uma audição. Essas audições elas funcionam para uma avaliação de momento, né? A gente não tem uma coisa de passar de ano ou repetir de ano, a gente não tem isso dentro das nossas escolas de música. A gente tem sim divisões de nível, por exemplo, sei lá, violino, alguém que está no violino tem o iniciante, o intermediário e o avançado. Mas isso é muito feito mais pela avaliação do professor ao longo até do semestre. Às vezes no meio do semestre o professor fala, olha, você vem para cá, vem para outra turma, que aqui a gente já está num outro nível da prática do violino. Enfim, mas essas audições elas funcionam muito como um teste, uma primeira experiência para a prova que a gente vai falar aqui logo em seguida, que é a prova da nossa orquestra, da audição da nova sinfonia. Enfim, então essas audições acontecem todo o semestre. E aí, chegando na nova sinfonia, que aí eu chego neles que estão aqui, né? A nova sinfonia é uma orquestra formada por 42 integrantes, jovens, de 12 a 26 anos. Eu esqueci de falar, as escolas de música elas são de 7 a 17 anos a inscrição. É claro, às vezes o aluno fez 18, ainda está lá, né? Ele vai seguindo um pouquinho mais, mas o nosso núcleo de alunos para atingir são de 7 a 17 anos. A nova sinfonia ela já tem um objetivo, vamos dizer assim, pré-profissionalizante, né? A gente já dá um foco um pouco mais profissional na prática desses alunos. Não é tão profissional, eles continuam sendo alunos, mas já tem uma ideia mais de execução de apresentações, é um grupo para apresentação. Então, a gente estende um pouquinho mais essa idade dos alunos da Nova Sinfonia, eles podem ir até os 26 anos no grupo. A gente tem 10 concertos de domingo. O concerto de domingo foi aquele que a escola foi assistir, né, foi lá no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca. A gente tem de março a dezembro os concertos de domingo, são 10 concertos de domingo, além de concertos externos, que aí depende muito do ano, da quantidade de convites e de locais que a gente vai. Me ajuda a lembrar, a gente já fez aniversário do Cristo Redentor, só esse ano a gente foi 2 vezes para São Paulo, a gente vai a terceira agora, daqui a 2 semanas, a convites, seja de patrocinadores, sejam para apresentações. A gente já fez no MAC de Niterói, né, a apresentação. Petrópolis também. Me ajuda aí, gente. Aquarrio, esse ano a gente fez lá no Aquarrio. Nova Friburgo pelo Sesc. Petrópolis também foi pelo Sesc. Enfim, diversas apresentações, inclusive algumas dessas apresentações e cursos que a gente coloca os alunos geram outras coisas. Há aproximadamente uns 4, 5 anos atrás, um grupo da Nova Sinfonia, né, eu ainda não estava na Agência do Bem na época, mas um grupo da Nova Sinfonia foi convidado e foi para Paris para fazer uma apresentação no Olympia. Né? Fizeram uma apresentação, tinha a ver com uma apresentação sobre o tema, sobre projetos, né? E principalmente falando da América Latina. Então, um grupo aqui, a gente não tem ninguém que foi para lá, porque já é uma geração acima deles que estão aqui. Mas, além disso, a gente tem também alguns cursos que a gente indica a eles, e aí o Renan já está nesse grupo ali, o Renan que eu já estou apontando desde o início, que ele fez um curso agora há pouco tempo e ele acabou de voltar pela segunda vez, porque ele já foi no ano passado, agora fez esse ano de novo. Ele passou um mês nos Estados Unidos fazendo uma turnê, tocando de cidade em cidade. Ele fez o sonho de todo mundo, músico. Ele chegou num canto dos Estados Unidos, pegaram um carro e fizeram uma turnê, cruzaram e foram parar na Califórnia, do outro lado, né? Tocando. Depois vocês podem perguntar um pouquinho mais para o Renan, que ele dá os detalhes. Né? E as 4 temáticas anuais que a Nova Sinfonia faz, né? Como a gente tem 10 concertos, a gente separa esses concertos em temáticas. A gente não faz repertório diferente por mês. A gente faz 3 meses o mesmo repertório, a mesma temática, e vai mudando. Esse ano a gente já trabalhou música clássica, né? O que a música clássica tem da música popular, né? Como que é essa integração? Foi o primeiro repertório que a gente chamou de Além dos Clássicos. O segundo repertório a gente chamou de Músicas do Mundo, ou seja, músicas de tradição oral de todos os cantos do mundo. Então a gente foi desde das tribos indígenas brasileiras até cantos aborígenes australianos, passando pela Rússia, pela África, enfim, passamos por todos os continentes, essas músicas mais de tradição oral. E agora
terminando o ano, a gente está falando sobre os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traçados pela ONU. A gente fez um concerto inspirado nisso. Bem, antes de ler isso daqui, né, eu me apresentei e eu não pedi para vocês se apresentarem, não é porque eu sou mal educado, mas é de propósito, para a gente começar a quebrar um pouquinho o gelo. Então, eu acho que todo mundo concorda que a gente consegue se expressar através do som. Concordam? Som, a gente consegue se expressar através do som. Não necessariamente esse som precisa ser oralizado, não necessariamente a gente precisa estar com palavras para poder entender esse som. Então é essa brincadeira que a gente vai fazer agora. Eu quero que todos se apresentem, mas a gente vai se apresentar se utilizando de sons. No meio disso a gente tem que falar o nosso nome, aí sim pode ser oralizado. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vocês podem se utilizar de percussão corporal, ou de língua maluca, né, fazendo qualquer som com a boca, contanto que a gente não entenda o que está sendo falado de forma oral, mas a gente vai entender de forma sonora. Coisa curta, eu vou dar o primeiro exemplo. Vitor. E agora eu quero fazer uma rodada de apresentação com vocês. Olha, eu vou facilitar para vocês. Jordão e Renan começam, tá? E aí a gente vai rodando assim, tá bom? Eu vou facilitar para vocês. Vamos lá. Jordão, pode começar, você é o primeiro. Não precisa ficar em pé, gente. Você pode ficar sentado, senão inibe a galera. Deixa sentar. Não, quer ficar em pé? Pode ficar. Jordão. Gostei disso. Aí Jordão é fácil. Renan. Larissa. Cláudia também. Clícia. Barbosa. Gostei. Pessoal de matemática é prático. Larissa. Luísa. Kid. Boa. Isabela. Débora. É de É de música que faz isso. É o barulho, gente. É o barulho. Esse não. É muito. Eu já vou ler. Eu já vou ler o texto e falar sobre ele. Vamos lá, então vocês estão aqui, vamos fazer também. Raspa as facas. Blá, 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 Patrícia. Não vai escapar, não. Não, tá. Ela é staff, ela tá. Bem, gente, ok. Continuando então, agora lendo o texto do Schaeffer, né? Schaeffer, que é um teórico musical, um educador musical canadense, ele fala o seguinte, que a gente deve apresentar aos alunos de todas as idades os sons do ambiente, tratar a paisagem sonora do mundo como uma composição musical, da qual o homem é o principal compositor, e fazer julgamentos críticos que levem à melhoria, da sua qualidade. Por que eu trouxe esse texto do Schaeffer? Eu trouxe porque antes da gente falar de música, a gente falar de escuta musical, a gente tem que falar de escuta. Ponto. Né? E muitas vezes a gente não sabe escutar. Muitas vezes não, a grande maioria das vezes a gente não sabe escutar. A gente não é educado para saber escutar. Né? E Schaeffer,
ele teoriza muito sobre a escuta do mundo no geral, tanto é que ele cria um termo, né, que ele chama de paisagem sonora. E ele se utiliza desse termo para diversas coisas. E ele fala que se a gente não prestar atenção nas paisagens sonoras do mundo, a gente vai continuar produzindo sons demais, né? E o Schaeffer sempre briga e fala sobre isso, né? Por que a gente gera sons excessivos, né? Nós todos somos professores, eles ainda não, mas vão ser, mas somos professores. Quantas vezes a gente não está, às vezes a gente nem está se tocando que é especificamente isso, mas a gente está num local que a gente está irritado, né? E não sabe bem porquê, e aí sai desse lugar e vem um silêncio e você entende o que estava te incomodando. Muitas vezes é a sala de aula esse lugar, né? Mas a gente muitas vezes não entende muito por que era aquilo, e era som, era quantidade sonora, era poluição sonora. Então Schaeffer, ele traz um pouco dessa reflexão e ele traz em um dos livros dele especificamente, ele fala disso em todos, mas um dos livros que se chama Educação Sonora, ele traz 100 exercícios, aonde ele fala que se todos seguirem aqueles 100 exercícios, né, não necessariamente vão aprender a escutar, mas vão começar essa caminhada, né, de aprender a escutar. É óbvio que os exercícios do livro, ele fala que o ideal é começar com crianças, mas ele não tem muita idade para esse livro. E aí eu queria exatamente para a gente começar a falar sobre escuta, né, queria fazer o primeiro exercício que tem nesse livro de forma muito simples, é claro, adaptada aqui à nossa realidade. Eu vou contar aqui 30 segundos, não mais do que isso, e eu vou pedir para que todos fiquem de olhos fechados e escutem tudo que vocês puderem escutar. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, por favor, feche os olhos. Comecei a contar aqui. Ok, bem curtinho. E aí, o que a gente escutou? O ar-condicionado. Sim. Que mais? Alguém escutou? Acho que você mexeu o pé aí. Sim. Palmas. Alguém Tossiu. Oi? Alguém escutou mais alguma coisa? Ônibus lá fora, sim. Deu para escutar o coração mesmo? Gente, mas isso é legal. Às vezes dá realmente para escutar. Mas muitas vezes a gente não escuta. Aí eu vou trazer, eu vou trazer só um relato de um artista, um músico que já é falecido, se chama John Cage. Ele é norte-americano. E ele fez uma experiência para fazer uma música específica. Ele é um artista um pouco controverso, mas ele fez uma música que se chama 4 minutos e 33 segundos. Essa música, ela foi composta para, na época, o maior pianista que tinha na época. E aí todos sentaram no teatro nos Estados Unidos, não lembro especificamente onde é que era, eu acho que era em Nova York. E foram todos pro teatro, sentaram, entrou o pianista, o piano estava no palco, ele abriu o piano, pegou um cronômetro, ficou preparado para tocar e 4 minutos e 33 segundos, terminou o cronômetro, agradeceu ao público e saiu. Bem, essa foi a experiência... Quê? Exato, é isso que eu ia falar. Ele, para preparar essa música, ele foi para uma caixa onde tinha isolamento completo de som externo. E ele relata que, e aí ele depois fala, realmente o silêncio, para o ser humano, o silêncio absoluto não existe. Porque eu estava nessa caixa e eu conseguia escutar o meu coração e o meu sistema nervoso trabalhando. Né? Aquele ruído que a gente escuta quando está muito silêncio, aquele zumbido que a gente escuta, é o sistema nervoso trabalhando. Então ele reflete um pouco sobre isso. Então sim, é que muitas vezes, avião passando, ônibus na rua, gente gritando, a gente não consegue se escutar, né? Muitas vezes. E
E ele levou essa experiência para o teatro, tanto é que quando todo mundo ficou parado, olhando para o pianista, achando que ele ia tocar e ele não tocava, né? Todo mundo ficou tão em silêncio que os relatos são de que escutaram os sons na rua, as pessoas conversando lá de fora do teatro, as respirações, os corações batendo. Essa foi exatamente essa experiência. Mas enfim, Schaeffer, ele fala que se a gente aprender a escutar o mundo, a gente pode produzir menos sons desnecessários e mais sons necessários. Por que o ar-condicionado precisa ser tão barulhento? Porque provavelmente o engenheiro do ar-condicionado não ligava para o barulho que ele estava fazendo. Porque ele não tinha a escuta de que isso poderia incomodar alguém. Por que o ônibus é tão barulhento? Por que um carro é tão barulhento? Né? Então, se a gente começar a se preocupar mais com a não produção de sons desnecessários, a gente vai conseguir fazer um mundo de escuta mais saudável. Então é um pouco disso que Schaeffer fala. Ele nesse livro, vale a pena a leitura, ele tem vários exercícios, esse é só o primeiro, depois ele pede para mudar de ambiente, ele pede para, sei lá, dar um desafio aos alunos. Enquanto vocês estão indo de casa, da escola para casa, por exemplo, vocês têm que anotar quantas buzinas vocês vão escutar no caminho. Aí o aluno vai anotando. Depois vamos sair da sala de aula, vamos para a porta da escola e fazer o mesmo exercício. Então ele vai fazendo uma gradação até chegar ao 100º exercício. Vale muito a pena a leitura desse livro. No final tem, eu tenho na bibliografia, mas é escuta sonora. Bem, aí pulando da escuta do mundo, indo para a escuta musical. A gente sabe escutar música? Eu acho que eu sei. Aí eu vou fazer uma provocação mesmo, né? Então a gente sabe o que são frases musicais, sessões, temas, pontes, períodos, interlúdios. A gente entende a estrutura da música. A música tem uma estrutura que a gente, né, muitas vezes parece, inclusive os termos são muito parecidos com a parte linguística, né? Frases, temas, sessões. A gente pode fazer esse paralelo porque o paralelo é real, ele existe, né? Mas muitas vezes a gente não está acostumado a olhar para a música dessa forma, né? A gente está acostumado a escutar. Escutei a música, nossa, bonita. É legal, isso é bom, essa apreciação musical é boa, a sensação que a música nos traz, mas a música ela vai um pouco além disso, né? A música é uma construção, a gente às vezes até brinca que a gente tem toda uma arquitetura musical por trás de cada música, né? Toda uma construção. E existe um estudo específico da música para esse tipo de coisa, que a gente chama de formas musicais, né? E o que diz das formas musicais? Eu trouxe uma outra citação sobre formas musicais. A digitação aqui está errada, foi mal, né? Forma musical é a organização de ideias sonoras e musicais desenvolvidas e configuradas organicamente dentro de um contexto histórico e cultural, as quais podem se apresentar sob diferentes estruturas e seções. Isso é uma citação do livro As 9 Sinfonias, do Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, que foi meu mestre da regência, ele lançou um livro de formas musicais e essa é primeiro parágrafo da parte onde ele explica sobre as formas musicais. A gente começa a ver que além das estruturas que a música tem, né, ela tem todo um contexto histórico e cultural também que ela está envolvida, né? Quando eu digo de estruturas, é legal, a gente escuta, não sei se aqui quem já escutou, quem não escutou, mas uma vez eu tive a oportunidade num dos corais que eu cantei, já faz um tempo, eu tive a oportunidade de cantar a missa em si menor de Bach. A missa em si menor de Bach é uma missa maravilhosa, assim, linda, gigantesca. Embora Bach fosse, aí já pegando um contexto histórico-cultural, Bach fosse protestante, é uma missa católica, porque o Bach falava sobre o ecumenismo. Então a gente já começa a entrar todo um contexto aí. É uma missa que leva 3 horas, que tem 33 movimentos, dividido em 3 grandes sessões. Essas 3 grandes sessões são divididas em 3 subseções, que cada sessão é dividida em 3 movimentos. E que a seção central de toda a obra tem os 3 movimentos. Os 3 são feitos, o primeiro com 3 notas ascendentes, o segundo com 3 notas paralelas e o terceiro com 3 notas descendentes. Né?
Então a gente começa a ver que por trás da música existe toda uma construção que o compositor pensou. Isso não foi por um acaso, né? Essa missa em si menor vale a pena vocês escutarem, tá? Vale a pena todo mundo escutar, mas ele já virá trabalho, né? Essa missa em si menor, ela foi toda construída em cima desse número, do 3, do 33, da idade de Cristo, e 3, tudo tem a ver com 3, com a trindade, né? Então, isso é contextualizar historicamente e culturalmente a música, que muita gente escuta e fala, nossa, é bonita, mas a gente não tem total noção de muitas coisas que tem por trás daquilo. Eu gosto também de dar um outro exemplo, né, falando como a música sempre influenciou na área política também do mundo, né? Muitas vezes uma música ela é tirada daquele contexto e a gente, legal, uma música, mas ela perde um pouco o sentido, né? A gente aqui no Brasil tem tantas músicas ligadas a esse contexto político que a gente hoje canta, fala, poxa, legal, mas não necessariamente lembra disso. Mas eu vou citar uma outra música clássica também de Mozart. Mozart era muito ligado aos ideais iluministas, né, antes da Revolução Francesa. E ele era muito ligado aos ideais iluministas e ele tem uma ópera que fala especificamente sobre isso, que é a famosa Flauta Mágica. A Flauta Mágica, ela fala sobre 2 reinos. O reino do Zarastro, que é um reino democrático, um reino onde, embora ele seja um monarca, ele escuta o povo, ele conversa com o povo, ele faz assembleias, votações e tudo isso, né? E tem o reino da Rainha da Noite, onde é uma monarca ao pé da letra, né? Ditatorial e tudo isso. Enfim, acontece um romance entre herdeiros dos 2 reinos e tudo isso. E essa música, né, antecipa quase que em 100 anos os ideais iluministas da Revolução Francesa. Porém, a gente sempre fala muito, e aí tem aquela famosa área dessa ópera, que é a área da Rainha da Noite, né? Então, acho que todo mundo conhece. Bonita, né? Se alguém já viu a ópera, já viu todo, então agora eu vou pedir para esperar um pouquinho, não fala. Mas o que vocês lembram quando escutam essa música? Se vocês escutassem, se eu botasse aqui agora, o que viria na cabeça de vocês? Essa área, especificamente, a área da Rainha da Noite. Ninguém? Que viria? Eu lembro... Me lembra o Edson Cordeiro. O Edson Cordeiro cantando, sim. Me lembra muito, quando eu era mais novo, tinha uma propaganda. Uma propaganda passando no meio da floresta, né? Bonito pra caramba, um carro. E inclusive era o Edson Cordeiro cantando. Era um carro passando no meio da floresta, lindo, maravilhoso. Fala, nossa, que música maravilhosa. Aí todo mundo esquece de falar que essa música, a área da Rainha da Noite, é uma área onde a Rainha da Noite estava ameaçando a própria filha de morte. Ela está ameaçando a filha de morte. A música bonita, que no meio da floresta, carro andando, é uma ameaça de morte para a filha. Lembrando, mas de carro, né? Exato. Então, muitas vezes a gente tira as músicas do contexto histórico e cultural e elas às vezes perdem um pouco o sentido e perdem um pouquinho, né, o que elas querem passar. Bem, continuando, e aí a gente vai um pouco para o objetivo desse bate-papo, né? Como que a gente deve trazer isso para os alunos, né? Para os alunos, no caso aqui das escolas, mas de todos os lugares, né? E aí eu trago essa citação de Queiroz, que fala o seguinte: um dos princípios básicos da educação musical deve considerar e compartilhar do discurso musical dos alunos, propiciando uma ampliação das relações que eles já têm com a música, conduzindo-os a novas experiências, para que assim sejam capazes de estabelecer uma relação real entre música e cultura, música e vida, né? Gente, a gente na educação musical, isso é um tema que divide muitas pessoas, né? Mas, aí trazendo um pouquinho da minha visão, se a gente não partir da realidade cultural, da realidade musical do aluno, muitas vezes a gente não consegue chegar nesse aluno, né? Nós não somos os donos da verdade, né? Senão a gente vai voltar àquele conceito do aluno lá antigo, né? Do aluno sem luz, né? Aluno,
né, e o professor que tem conhecimento, né, de tudo, está depositando conhecimento na cabeça desses alunos. Mas, na verdade, a sala de aula ela é um grande momento de troca, onde a gente traz a nossa experiência e o aluno traz a experiência dele, né? Então, se a gente não trazer isso, principalmente no meio artístico, no meio musical, né, a gente não vai fazer com que essa educação musical vá para frente. E aí eu estou falando especificamente da música, né? Se a gente parar para pensar que 90%, e aí nossa professora de música está aqui para ajudar, para confirmar, 90% das escolas de música que tem no Brasil hoje estão há 2 séculos atrasadas. Há 2 séculos trabalhando música romântica, que é ótima, que é linda, que é maravilhosa, mas que não passaram disso, né? Estão lá no século XIX ainda, né? E cadê essa experiência que vem dos alunos, né? A música popular, eu vim da música popular, eu vim da bossa nova, do jazz e do rock, depois de um pouquinho mais velho, eu comecei a tocar um pouco de rock. Essa música toda, quando eu entrei na academia, entrei na faculdade, eu tive que esquecer. Tive literalmente que jogar de lado, porque não, isso aí não é a música, né? Eu já nos anos 2000 e alguma coisa, dentro da faculdade, eu participei de uma votação pública entre alunos e professores para saber se Tom Jobim poderia ser citado dentro da Universidade Federal. Tom Jobim morreu ali nos anos 90, não lembro especificamente. Mas já mais de 10 anos depois da morte de Tom Jobim, a gente teve que fazer uma votação para saber se Tom Jobim poderia ser citado academicamente. Porque ele não era clássico. É óbvio que ganhou, graças a Deus ganhou, a votação e hoje pode ser citado. Mas, por exemplo, Pixinguinha é um que ninguém gosta muito de falar, embora ele seja mais antigo do que Tom Jobim, mas ninguém gosta muito de falar, né? Pixinguinha, enfim. Então, por que a gente não parte desse conhecimento popular? Por que esse conhecimento popular também não chega nas instituições de ensino, né? O rock tem sua importância, o funk tem a sua importância, o pagode tem a sua importância, o samba tem a sua importância. Isso só falando de ritmos populares, mas existem outros ritmos folclóricos e até clássicos que também não são utilizados, né? A gente, na nossa aula de oficina criativa, a gente já fez algumas vezes levantamento das comunidades em cima de manifestações culturais. Vocês já fizeram isso? Lá na Cidade de Deus de Vargem Grande? Passar, conhecer um pouquinho da cultura, naquele ano que a gente até entrevistou a Dona Turca, lá na Cidade de Deus. Vocês lembram disso? Né? A gente já fez um mapeamento, eles 3 são da Cidade de Deus. Né? Você também. É que eu confundo os polos com todo mundo. Mas a gente fez já um mapeamento dentro da comunidade, tipo, aqui tem uma manifestação cultural dessa forma, ali tem uma manifestação cultural daquela forma. E muitas vezes o nosso olhar e o olhar de muitas pessoas, até preconceituoso, nivela, né? E não vê a riqueza cultural que tem, né? A riqueza cultural que tem dentro das comunidades, dentro dos meios populares, né? Então isso é só uma reflexão para a gente poder fazer em cima da educação musical. Bem, agora... Vou precisar do violão agora. Agora, para a gente fazer uma atividade, eu trago algumas atividades, né, como um primeiro exemplo, caso alguém queira se utilizar. Eu sei que vocês aqui já têm aula de música na escola, mas se alguém queira se utilizar para fazer alguma atividade com os alunos e tudo isso, mas como um exemplo. Partindo da realidade, nesse caso eu estou partindo da minha realidade cultural, né, uma música que eu escutava quando eu era criança, né? Minha mãe, minha avó cantava pra mim. E eu trouxe só a primeira estrofe da música, eu acho que a gente pode ficar nisso mesmo. E eu queria que vocês cantassem essa música pra mim. Só lembrando os acordes. Tá, foi. Então, queria que vocês cantassem junto comigo essa música. Acho que todo mundo conhece, né? 1, 2, vai! Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar.
passa. Legal. Todo mundo conhece a música, tranquilo. Agora, como uma experiência musical, muitas vezes as pessoas acham que fazer música é muito difícil, né? Bem, vamos esquecer a teoria musical, né, que vem de toda uma educação de música europeia, então a gente não precisa pensar em afinação, não precisa pensar em tom, não precisa pensar em nada disso. Eu quero que simplesmente a gente repita essa música e quem se sentir à vontade para fazer qualquer coisa pode improvisar da forma que quiser. Gente, não existe certo, não existe errado nesse momento, tá? Pode fazer como quiser, contanto que a gente não mude, é óbvio, a letra da música, né? E contanto que a melodia principal, ela aconteça. Mas espera aí, você vai escolher quem vai fazer a melodia principal? Não. A gente vai estar escutando. Se a pessoa que está do nosso lado está improvisando, a gente dá uma segurada para senão fica muita gente improvisando. Se, não tem ninguém improvisando, eu posso improvisar. Não existe uma regra para fazer. É improvisar de forma livre. Pode fazer contracantos e cantar em outros tempos, pode mudar ritmo, pode mudar um pouco as alturas das notas. Isso vai de cada um. Vamos fazer uma vez cantando de novo a música normal e quando eu repetir a gente começa o improviso. Beleza? Vamos tentar? Eles vão dar uma ajuda, Eu faço esse exercício com eles quase toda semana. Ei, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Vou repetir agora improvisando. Ei, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Agora, sem os alunos. Se essa rua fosse minha, pode improvisar. Eu mandava ladrilhar. Isso! Com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Bravo! Gente, isso como eu falei, não existe certo e errado nesse momento. O certo é ousar, é tentar fazer, né, o exercício de forma que... Deu uma cortadinha aqui, enfim, daqui a pouco eu vou... De forma que a gente estimule, né, essa criação musical, porque a criação musical é muito importante, ela faz parte do aprendizado musical. E aí eu queria propor uma segunda e última atividade para a gente encerrar esse bate-papo e depois, quem quiser fazer alguma pergunta e tudo isso. Que essa música, a gente distribuiu a letra da música, inclusive deu uma cortada aqui, tem uma segunda parte, continua, mas essa música é uma das músicas que a gente está fazendo no concerto, inclusive que vocês assistiram, não sei quem daqui esteve no concerto. Alguém que está aqui teve no concerto da Nova Sinfonia, não? Tá. Não, vocês eu sei que tá, né? Essa é uma das músicas do concerto que a gente fez no concerto, se chama Bichos do Mar. É uma música do Lenine. Como eu falei, esse concerto a gente está falando dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram traçados pela ONU, dizendo que se até 2030 a gente seguir esses objetivos, os países seguirem esses objetivos, né, vamos chegar num futuro melhor. Então essa é a ideia do nosso concerto, que se chama Concertando o Mundo, né? E a gente tem essa brincadeira com a palavra. E essa música Bichos do Mar é do Lenine, cantor super famoso, e que
é embaixador do Projeto Tamar, né? O Lenine é embaixador do Projeto Tamar e ele fez essa música para o Projeto Tamar. A música é sobre uma tartaruga cantando. E aí eu queria cantar para vocês um pouquinho dessa música para depois a gente poder fazer a atividade que eu vou propor por final. É isso mesmo? É lá? É o contrário. Pode me ajudar cantando, mas canta a melodia. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o camarão limpando o oceano, enquanto as pessoas iam só sujando. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Eu tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso consciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o tubarão martelo com o peixe prego, arraia a viola sempre afinada, cantando, dando canto das baleias no show das estrelas do mar. Acompanhando o canto das baleias no show das estrelas do mar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Eu tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso consciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa a natureza. Ok. Legal a letra dessa música, né? Fala um pouco sobre a consciência, né, da vida no mar, especificamente. E agora, qual é a atividade final que eu quero propor para vocês? Deixa eu ver quantos nós somos, não vou contar vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá, 11. Então eu vou dividir vocês em 2 grupos, né? E aí, como é que a gente vai fazer isso? Antes de eu dividir, a gente vai escolher, o quê? 3? Tá, então vamos em 3 grupos.
E depois que a gente dividir em 3 grupos, o que eu vou pedir para cada grupo fazer? Vocês vão escolher qualquer trecho da música. Qualquer trecho da música. Pode ser um trecho grande, um trecho pequeno, enfim. Não importa se for repetido um grupo e outro, é escolhido o mesmo trecho. E vocês vão vir aqui na frente depois e interpretar esse texto, essa parte da música, esse trecho da música, só que não pode ser de forma musical e nem de forma falada, né? Então a gente não vai ter palavras e a gente não vai ter música aqui na frente nesse momento. Então eu vou dividir vocês, depois eu divido os alunos para dar uma ajuda, já que eles conhecem. Quê? Vocês vão ver um trecho da música e fazer algo que a gente entenda qual trecho é esse da música, o sentido, só que não de forma musical nem de forma falada, oralizada. Não. Podem fazer sons. Podem fazer sons com a boca, com o corpo, isso pode. Mas sem falar palavras, senão a gente vai entender muito rápido. Então eu vou fazer aquela velha... Dá pra fazer 4? Tem 12 agora. Tem 12? Tá, então vamos de 4 grupos. Não tem problema não. Então vamos... 4 pessoas em 3 grupos. Não, então vamos lá. Então são 3 grupos, eu vou falar o número 1, 2, 3, decorem o seu número. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então o grupo 1 vem pra cá, grupo 2 e grupo 3. E aí os alunos, vamos dividir aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos pros grupos. Vocês ajudarem. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Te deixei de fora, hein? Então, gente, 5 minutinhos. 5 minutinhos para vocês pensarem e escolherem. Bem, a gente já tá no... Engasguei. A gente já tá no final. Fazer para não escolher o mesmo trecho. Não tem problema escolher o mesmo trecho, não. Pode ser uma parte grande, pode ser uma parte curta, o que vocês quiserem escolher.
tudo bem? Tá. E aí, gente, já foram? Aí já foi? Aqui já foi? E aí, aqui já foi? Já falou tudo? Tá. Já foi? Tá bom, então o grupo ali terminou primeiro. Vou chamar eles primeiro pra cá. Isso, que eles terminaram na frente. Então eles vão vir, podem sentar todos os outros. E vamos lá, vamos começar. Vamos sentar pra gente começar. A gente tá pronto também. Então, maravilha. Vamos lá. A gente vai cantar também? Não vai cantar. É só pra fazer a interpretação sem música. Deixa eu fazer uma coisa. Oi. Gente, vamos sentar pra poder eles... A gente tem que ter a letra pra saber qual é o pedaço, porque a gente não sabe de cor. Vamos sentar para eles poderem apresentar. Vamos lá, então. Podem começar. Bravo. Todo mundo entendeu? Nunca tive pressa, mas... Maravilha. Vamos lá, outro grupo. Vem o que tava... Vem vocês. Vamos lá, vamos ver. Ok, pode começar. Boa. Boa. Muito bom. Qual o pedaço, gente? Deu pra entender? E vamos no último grupo. Que trapaça, gente! Vamos pro último grupo. Esse cheiro maravilhoso de feijão refogado. Né? Vamos lá, então. Pode começar o último grupo. Vai lá. Bravo. É o povo e a Lula conversando e o ser humano sujando tudo, né? Gente. Então, só para finalizar, agora finalizar mesmo, eu trouxe um texto muito rápido pra gente ler, do Leonardo Moraes. Leonardo Moraes é um grande amigo, inclusive já foi professor da Agência do Bem, vocês não conheceram porque ele foi antigo. Ele é atualmente o presidente da FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. E ele escreve assim num texto dele, que inclusive foi um material nosso, que fala o seguinte: o ensino-aprendizagem musical dos distintos espaços educativos, escolas de música de educação básica, projetos sociais, escolas vocacionadas ou conservatórios de música,
perpassa por aspectos que envolvem a escuta, experimentação e criação. Esses processos conferem diversificadas funções em âmbito estético, significativo e cultural, sendo um meio essencial para o desenvolvimento musical do humano. Né? Então, a gente trazendo aí uma reflexão sobre o papel da educação musical. Essas são algumas das referências bibliográficas. Né? Ali tem os 3 livros do Schaeffer, que são fundamentais para uma leitura de educação. Aquele dos exercícios que eu falei é o Educação Sonora, tá? Mas esses outros 2 livros, Afinação do Mundo, Ouvido Pensante, falam sobre o mesmo tema, mais ou menos. E E ali o livro do Ricardo Rocha sobre formas musicais. Bem, aí a equipe, né? A Luciana, coordenadora geral, eu, coordenador técnico musical e a Isabela, nossa assistente pedagógica. Gente, obrigado por estarem aqui. Vocês terem aberto esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, podem fazer agora. Diga. Esses alunos, como é que eles são indicados? Então, as escolas de música, a gente faz divulgação dentro dos espaços onde a escola de música está, dentro daquelas 14 localidades, a gente tem divulgação, tem panfleto, a gente vai nas escolas, se conversa. Na verdade... Aqui é Ipiranga, que é mais próximo. Sim. Na verdade, o que acontece? As escolas, elas funcionam de formas diferentes. A gente tem as escolas que são totalmente coordenadas pela gente, que é o caso da Cidade de Deus e Vargem Grande. E as outras escolas, todas elas funcionam de forma de parceria. A gente coordena a escola de música, mas elas estão dentro de outra instituição. No caso daqui de Laranjeiras, está dentro do ISAI, ali na Ipiranga. E atualmente ela funciona para os alunos do ISAI. Né? A gente ainda não abriu para a volta. Mas a gente tem outros, por exemplo, acho que depois de lá, a mais próxima é do Rio Comprido. A gente tem no Rio Comprido. Do Rio Comprido é aberta. A gente fica ali na... Sabe qual é a rua? Na subida do Turano mesmo. Da Estácio de Sá. Sim, a gente pode passar, porque a gente imagina que tem alguns alunos que devam vir de lá também. Não, nenhuma. Pode entrar assim. Não, pode entrar zerado. E no caso deles, sim. Aonde tem aula de instrumento, por exemplo, lá no Rio Comprido é aula de canto coral, só. A ideia é aos poucos ir crescendo. Então, daqui a pouco pode ter um de flauta, o violino, enfim. A gente vai ampliando. Eles, no caso, são alunos mais antigos, né? Já estão há mais tempo. E aí eles fizeram também a prova para a orquestra e hoje eles fazem parte da orquestra. Mas eles 6, né? São 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 que estão aqui. Eles já fazem parte da orquestra, na verdade fazem parte do coral da Nova Sinfonia. Né? Eles vão se apresentar daqui a pouco lá embaixo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer imensamente a coordenação da escola por ter nos recebido o nosso projeto. Mais uma vez, gente, só lembrando, quem não assinou aqui a autorização de imagem, quem não pegou, eu vou deixar aqui em cima da mesa, aí peguem, assinem, pode colocar aqui. E a gente também passou uma listinha de frequência. Por favor, quem não assinou, depois assine. E aí agora tá pela escola, a gente está fazendo parte dessa feira literária aqui. E aí a gente vai se conduzir ao espaço e vocês poderão desfrutar de parte da orquestra apresentando aí para todos os alunos aqui. E vocês já foram numa escola que foi participar do Teatro dos Grandes Atores, que ocorreu em 21 de outubro. 21, né? De outubro. Acho que foi. Foi antes das eleições. Então, assim, a escola já levou um grupo para assistir, mas aí fica o convite, gente, vai ter o nosso próximo concerto agora, dia 25 de novembro, é aberto, entendeu? Acontece todo domingo dentro do Teatro dos Último Atores, domingo do mês. Lá no Barra Square. Então, assim, quem não conseguiu assistir no dia 21, pode estar indo no dia 25, independente de estar indo pela escola. Vocês podem estar levando seus familiares e amigos para prestigiar lá o nosso concerto, que acontece sempre o último domingo do mês e vai ser agora dia 25, então estão muito convidados, tá bom, gente? Então, muito obrigada e aí uma salva de palmas para vocês. Obrigado, gente. Gente, a frequência tá aqui, tá? Quem não assinou,
Ah, não assinei não, não assinei não.